Revisar um texto não é tarefa simples, em especial para o escritor iniciante. É uma tarefa que envolve, sobretudo, retomar as características do contexto de produção já definido e ajustar o texto ao leitor suposto, ao portador em que será publicado, ao lugar em que circulará, às finalidades que orientaram e, inclusive, ao gênero no qual será organizado. No processo desse ajuste, o escritor precisa alternar-se entre ser produtor e ser leitor do seu próprio texto, colocando-se no lugar de um outro que nem sempre conhece bem e que precisa compreender o que foi dito com clareza. Assim, atua relendo trechos para corrigi-los, ajustá-los e reescrevê-los, com a intenção de tornar o texto cada vez mais adequado. É esse trabalho que será focalizado nas atividades que veremos a seguir, destinadas à revisão final de relatos pessoais de experiência vivida. Hoje eu voltei aqui na escola de vocês para falar um pouco daquele texto que vocês começaram a fazer comigo, começaram a me contar várias informações sobre acontecimentos importantes da vida de vocês. Eu gostei muito, fiquei interessada, só que eu não vi os textos, porque a professora Luísa que terminou do dia seguinte, que fez os textos, vocês só estavam me contando. Depois ela me mandou os textos, eu gostei demais, fiquei curiosa com umas coisas. Teve texto que eu li e falei, mas que será que foi? Quando será que foi? Eu fiquei com umas dúvidas. Então nós resolvemos voltar na escola, conversar com vocês, fazer um trabalho de olhar para esse texto, de ler os textos, escrevê-los melhor. Então o que nós vamos fazer hoje? É uma aula que ela vai ter 3 partes, tá? Vocês vão... nós vamos ler 2 textos. Tem um texto aqui que é o texto da Shayla, viu, Shayla? Eu escolhi o seu relato. Sabe o que eu achei, Shayla? Para vocês também, gente. Eu achei que o texto da Shayla, ele tinha um pouco do texto de todo mundo. E era um bom texto para ajudar a gente a aprender mais sobre o relato. Para escrever, aprender a escrever melhor. Aí o texto é da Shayla. Você descobriu que era o seu, Shayla, quando você leu? Vi. Lembro. Falaram de bicicleta, não foi? Quantos falaram de queda de bicicleta aí? Quem que falou de bicicleta que eu vi? Eu lembro. A escolha de um texto para ser revisado no coletivo não é aleatória. O texto deve ser representativo das necessidades de aprendizagem de toda a turma. No caso do gênero relato pessoal de experiência vivida, a presença do autor é imprescindível e isso deve ser comunicado a toda a classe. Então, nesse primeiro momento, eu vou ler o texto e nós vamos pensar dicas de como melhorar esse texto. Todo mundo vai ajudar a Shayla a melhorar o texto. Todos nós faremos isso. No segundo momento, nós vamos escrever esse texto de novo, corrigindo. E no terceiro momento, vocês vão, com um trecho de um texto de outra criança, vocês vão revisar, sozinhos, aí pensando no que nós vamos aprender aqui juntos, no coletivo. Tudo bem? Vocês topam fazer essas 3 partes? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler esses 2 textos e vocês vão me ajudar a pensar como escrevê-los melhor. Quando eu tinha 4 anos, já sabia o que queria ser quando eu crescesse. Eu ganhei de batizado do meu pai um vestidinho branco, rosa e com detalhes verdes, que era muito bonito. Mas me batizei cedo, então, obviamente, quando fiz 4, o vestido ficou muito pequeno. Revisar um texto requer um conhecimento de toda a situação de produção, especialmente do gênero em questão. Por isso, ter um texto bem escrito como referência é um apoio aos escritores iniciantes, mas não só para eles. Escritores proficientes também se valem desse recurso. Quando fiz 8, minha mãe foi tentar fazer minha inscrição. Tinha que ser cedo, senão a fila crescia. E quando chegasse a vez dela, as inscrições já haveriam acabado. Minha mãe fez o possível, mas as vagas acabaram e a gente teve que se conformar e esperar o ano seguinte. Já no outro ano, quando eu tinha 9, assim que minha mãe me deixou na escola, correu para lá e desta vez ela conseguiu. Hoje eu faço balé há 2 anos, já me apresentei 4 vezes e minha professora está montando mais uma coreografia para o fim do ano.
Lá tenho várias amigas e mesmo o balé sendo uma dança disciplinada, a gente brinca muito e se diverte. Eu amo dançar balé. Jéssica, 10 anos. Gostaram desse texto, Jéssica? Quando ela tinha 9, o quê? O quê? Então, aí quando ela tinha 9, o que a gente descobriu? O que aconteceu quando ela tinha 9? A mãe Dela conseguiu levou ela para a escola. Agora eu vou ler o outro texto, que é o texto da Shayla, e depois a gente vai relendo, vai conversando sobre os dois textos, tá bom? Quando eu caí da bicicleta com a minha amiga, é o título do relato da Shayla. No dia 2 de outubro, eu fui andar de bicicleta lá na minha rua. Aí a minha amiga falou, Shayla, me leva na sua bicicleta? Aí eu falei, tá bom. Aí a gente estava andando muito bem. Aí ela foi me levar. Aí um carro estava passando. Aí que o carro estava virando, a gente bateu nele. Eu virei mortal, a minha amiga bateu na roda do carro, aí a gente não se machucou. A gente foi brincar. Vocês gostaram? Uma vez lidos os textos, é hora de começar a estudar os aspectos que precisam ser trabalhados com a classe. Isso resultou de uma análise prévia que orientou, inclusive, a escolha do texto a ser revisado. O primeiro aspecto que será tratado é a maneira como se pode orientar o leitor sobre o tempo em que aconteceram as experiências relatadas. Olhando para os dois textos, pensando no texto da Jéssica e no texto da Shayla. Esse texto aqui, vocês perceberam, ela vai contando uma história que acontece ao longo de um período, não é isso? Ó, como que a gente vê isso? Quando que começou o relato da Jéssica? Quando eu tinha 4 anos, já sabia o que queria ser quando crescer. Isso. Então, começou, quando ela tinha 4 anos, ela começa contando o que ela queria ser. O que ela queria ser quando ela crescesse? Dança balé. Dançar balé. Vão acontecendo várias coisas na vida dela. Essas coisas acontecem por um período na vida dela, vocês perceberam? Quando ela tinha 4 anos... Qual o outro período? É num período só? É num dia só que acontece tudo com ela, que ela consegue? Não, né? É a análise comparativa com o texto de referência que vai ajudar a turma a enxergar os aspectos a serem revisados no texto produzido. Esta é uma tarefa que exige paciência e muita atenção. Eu vou ler de novo o texto da Jéssica e vocês vão me dizer como eu fico sabendo quando aconteceu cada coisa. Quando eu tinha 4 anos, já sabia o que queria ser quando crescesse. Eu ganhei de batizado do meu pai um vestidinho branco, rosa e com detalhes verdes, que era muito bonito. Mas me batizei cedo. Então, obviamente, quando fiz 4, o vestido ficou muito pequeno. Como eu fico sabendo em que momento que a Jéssica já sabia o que ela queria ser quando crescesse e do batizado? Com 4 anos. Com 4 anos? Então lê lá pra mim um pedaço para eu marcar. Quando eu tinha 4 anos... Então, quando que eu sei quando ela se batizou? Eu ganhei de batizado do meu pai um vestido branco. Quando ela se batizou? Não sei. 4 anos. É com 4 anos, ó, eu vou ler de novo. Ó. Quando eu fiz 4, o vestido ficou pequeno. É outra coisa que aconteceu. 3. Eu vou ler tudo, ó. Mas me batizei cedo. Então, obviamente, quando fiz 4, o vestido ficou pequeno. Então, tá escrito 3 no texto? Não, mas o que está escrito? A gente imagina que é 3, vocês estão certos. Pode ter sido 3, mas pode ter sido 2. Não pode? Pode ter sido 1. O que ela fala no texto? Que a gente sabe que foi antes dos 4 que ela se batizou. Ela batizou muito cedo. Batizou cedo, isso mesmo. Aconteceu, ela pediu pra mãe pra dançar balé na escola com 7 anos. Com 7 anos. Então lê aqui pra mim do texto todo, esse pedaço. Tá certo, com 7 anos, eu vou marcar. Mais tarde, já com 7 anos, falei para a minha mãe que gostaria de ter aulas de balé, mas isso eu nem precisava falar. Quando ela fala mais tarde, o que quer dizer isso em relação ao que ela já disse antes?
Antes ela estava com 4 anos. Fala, Gabriela. Foi mais tarde, não, tava mais tarde que com 4 anos. Ótimo, então era isso mesmo. Estava mais tarde com 4 anos. Já estava com 7 anos. Então, essas duas expressões aqui mostram quando aconteceu, não mostra? Bem claramente. Então, minha mãe já ficou atenta a qualquer informação. Até que um dia ficamos sabendo que no Centro Cultural da cidade, na biblioteca, no Centro Cultural de Suzano, tinha o que precisávamos. Quando isso aconteceu, eu já tinha 7 anos. Então, quando que aconteceu isso na vida da Jéssica? 7. 7. Ela já tinha 7 anos, então vamos marcar 7 anos. Eu quero saber quando chegou o momento da inscrição, a inscrição no curso de balé para a Jéssica. Presta bem atenção, quem descobrir vai levantar a mão, só isso. Quando eu fiz 8, minha mãe foi tentar fazer minha inscrição. Ah, agora sim, mais gente viu, né? Com o desenvolvimento do trabalho, do olhar observador, a capacidade de análise que vai se constituindo no coletivo amplia-se e mais alguns arriscam participar. Tudo bem. Quando fiz 8. Quando ela conseguiu? Quem quer falar? Levanta a mão. Então, quantos anos ela tinha? Deixa só a Janaína, não fala ainda, só a Janaína. Quantos, Janaína? 9 anos. Isso, 9 anos. Então, vamos marcar 9 anos. Vocês estão sempre fazendo o relato. E é importante a gente escrever melhor. Nesse caso da Jéssica, nós vamos agora comparar o da Jéssica com o da Shayla e achar também como a gente fica sabendo quando aconteceu com a Shayla, tá, Shayla? O relato da Jéssica está marcado dos 4 até quantos anos? 9. Até os 9. Então tem um tempo longo, um tempo maior aqui. Agora aqui, no da Shayla, quando ela fala no dia 2 de outubro, quando aconteceu isso, tem como eu saber qual 2 de outubro foi? Se é já quando estava pequena, quando era maior, tem como eu saber? Foi desse mês? Ó, a Shayla tá falando aqui, Shayla. Foi desse mês, então, que aconteceu? Foi. Então, assim, no dia 2 de outubro, mas que mês que nós estamos? Em dezembro. A revisão de um texto também se organiza em função do que se pretende dizer ao interlocutor. Nesse sentido, em especial quando se trata de um relato de experiência realmente vivida pela própria pessoa que escreve, a complementação de informações pela autora é indispensável. Conseguiu dar um salto mortal caindo da bicicleta? Ou quando foi? Eu fiquei em dúvida, não dá dúvida quando a gente lê aqui, olha. No dia 2 de outubro, eu fui andar de bicicleta lá na minha rua. Aí minha amiga falou, Shayla, me leva na sua bicicleta? Agora ela falou que ia deste ano, mas antes dela falar, a gente sabia pelo texto? Dá para saber que ano que aconteceu? Por que não dá, que eu quero saber? Não está escrito aqui, né? Pode ser 2 de outubro de 2009. 2008. 2008 podia ser, porque ela tem bicicleta. Desde que ano que você tem bicicleta? Desde 8 anos. Desde 8 anos. Então a gente não fica claro pelo texto. Vocês vão me dar uma ideia para a Shayla? Como que eu vou escrever isso? Onde que eu vou escrever isso também? Que a Shayla falou que foi deste ano. No dia 2 de outubro, onde que eu vou escrever? No dia 2 de outubro desse ano. Desse ano? Então, nós vamos colocar assim, no 2 de outubro eu vou colocar uma flechinha aqui para escrever. Então, a ideia da Shayla é escrever desse ano, tá bom? No dia 2 de outubro desse ano, já explica que é esse ano, né? Se eu li o texto este ano, eu já vou saber. É o ano de 2009. Ó, então, no dia 2 de outubro desse ano, eu fui andar de bicicleta, lá na minha rua. Aí, a minha amiga falou, Shayla, me leva na sua bicicleta? Revisar um texto é uma prática que está extremamente ligada ao que se quer dizer e, portanto, o interlocutor, que é o leitor do texto, precisa ser lembrado o tempo todo. Nesta hora, a professora assume o lugar de uma interlocutora privilegiada, que se coloca, sempre que necessário, no papel de leitora do texto produzido pela aluna. Agora eu vou querer que alguém faça uma pergunta para a Shayla. Se não entendeu o pedaço que eu li, pergunta para a Shayla que a gente já completa, tá? Então vamos lá. Shayla, me leva na sua bicicleta? Aí eu falei, tá bom. Aí a gente estava andando muito bem, nesse pedaço.
O que aconteceu aqui? Quem que estava andando? Porque ela pediu carona. Quando a gente pede carona de bicicleta, como que a gente vai? Poxa, agora deixa eu te levar, né? Aí eu falei, tá bom. Aí o carro tava descendo e tava virando. Aí ela pegou impulso e a gente descemos e a bicicleta tava sem freio. Ah, então tem mais coisa aí que você não me contou. Por isso que eu fiquei na maior dúvida desse texto. Olha, gente, vê se vocês ficaram com a dúvida também, olha. Aí a gente estava andando, que quem pediu pra a carona? Quem que pediu a carona? Deixa eles falarem, vamos ver se eles ficarem em dúvida também. A amiga, né? Aí ela falou, Shayla, me leva na sua bicicleta. Então o que a gente entende até aqui? Como é o nome da amiga? Como é o nome da sua amiga que pediu carona? Renata. Ah, Renata. E a minha amiga Renata, né, falou. Mas aí, vocês já falaram pra mim. Shayla, me leva na sua bicicleta. Então, quando ela pediu, e a Shayla falou, aí eu falei, tá bom. O que a gente entende até aqui? Quem que foi na bicicleta? Quem dirigia, quem estava na garupa? A Shayla está... Tem uma hora que você tá na garupa, mas no começo você estava na garupa, Shayla? Não. Você estava dirigindo. Só que daqui aconteceram outras coisas que me confundiram toda, Shayla. Vê se confundiram vocês também. Olha aqui, vê se é isso mesmo. Aí a gente estava andando muito bem, as duas andando muito bem. Aí ela foi me levar. Aí o carro estava passando. Aí o carro estava virando. A gente bateu nele. Então o que aconteceu? Aí ela foi parar na garupa e a amiga dela foi dirigir. Dirigindo. Isso, você entendeu? Porque ela tá aqui, a gente tá perguntando. Mas isso está escrito aqui? Está claro aqui? Não tá, né, Shayla? A Shayla também explicou. Foi isso mesmo, Shayla? Foi nessa hora que a amiga foi pra garupa? Foi. Foi nessa hora. Então vamos deixar isso mais claro, né? Porque quando uma pessoa que não lê o texto da gente, a pessoa não estava lá. Eu nem sabia dessa história da bicicleta. E eu fiquei com essa dúvida. A gente fica com dúvida. Então você precisa escrever de um jeito que fique bem claro para quem vai ler. A necessidade de esclarecer os fatos para o leitor traz à tona o trabalho com um outro conteúdo discursivo. A necessidade de completação de informações que foram omitidas, mas que são fundamentais para a compreensão do texto. Assim, o que você acha? Ó, eu fui... Aí a gente estava andando muito bem. Aí ela foi me levar. Eu fui na garupa e a Renata... Foi dirigindo. Ou dirigindo. Tem dois jeitos aí. Alguém aí dirigindo. Alguém aí está falando dirigindo. E outra pessoa falou, foi dirigindo. E eu que falei. Tem duas dicas aí de como escrever. A Shayla falou, eu fui na garupa e a Renata foi dirigindo. E o Sábio falou, eu fui na garupa e a Renata dirigindo. O que vocês acham que fica melhor? Fica bom também, não fica? Sem o foi. Uma vez decidido o que precisa ser incluído, pode-se pensar na maneira de redigir. Uma vez consideradas as possibilidades que são adequadas, a escolha por uma delas é uma questão de estilo. A gente bateu nele. Fica claro como foi essa batida? Você falou, eu pensava que era de frente. Quem mais acha alguma coisa que não está escrito ali? Eu pensava que também tinha quebrado Tinha quebrado a bicicleta, parece que bateu de frente, que foi tão forte, né? Mas ela vai explicar melhor isso. Que bateu de frente e ia pular da bicicleta. Como que esse carro estava passando? Vocês entenderam isso, gente? Será que ela estava andando onde? Que esse carro... Na garagem, eu tava saindo da garagem. Estava indo devagar, saindo? Como que ele estava passando? Ficou claro aí? Vindo pra casa dele. Porque você pensou que ela se machucou toda porque o carro estava andando bem correndo, né? Da sua cabeça. Na minha cabeça, eu falei, será que ela estava bem no cantinho, o carro foi pro canto, assim, de repente pegou-as no canto? Eu fiquei com essa dúvida. Então vamos perguntar pra Shayla. Qual a dúvida que você ficou, Gabriel?
Olha lá, o do Gabriel tá com a dúvida. Pera aí que você vai esclarecer. Na rua dela, eu fico na minha avó, que é na rua dela. Aí tem uma curva assim, que tem uns carros que descem e vinham assim e vai. A gente precisa deixar claro no texto, sabia, gente? Que se a gente não deixa claro, você vê, eu li, fiquei pensando mil coisas. O Igor, olha, o Igor já achou que era uma batida super forte. Então vamos esclarecer isso, Shayla. Explica melhor, Shayla, pra nós esclarecermos. Aí a minha amiga deu impulso pra gente andar. Aí o carro foi vir assim, ó, a gente bateu no carro. Um carro estava passando. Como esse carro estava passando? A Shayla já falou. Ele estava passando devagar. Vinha numa descida. Dita pra mim, como eu posso escrever isso? O carro... Tá passando. Um carro estava passando... Como? Curva. O carro estava passando pela curva. Então, tem a curva também. Um carro que vinha passando pela curva. Pela curva e a gente bateu. Posso escrever isso, classe? Olha pra cá. Depois dos marcadores temporais e da complementação de informações, é hora de focalizar outros articuladores. A professora tematiza, nesse momento, a adequação de alguns articuladores e a inadequação, nesse texto, do uso reiterado de um deles. Deixa eu ler esse pedacinho como ficou, gente, só pra gente organizar e já está terminando. Vamos pro final, ó. Aí a gente estava andando muito bem. Aí ela foi me levar. Aí um carro estava passando pela curva devagar. Aí que o carro estava virando, nós vínhamos correndo. Eu quero que vocês observem qual a palavra que fica muito repetida nesse texto. Aí, ó, Shayla. Fala pra mim onde aparece aí. Aí, a gente estava andando muito bem. Aí, mas tem outros, vai procurando. Aqui em cima, onde tá? Nossa, sua vista. Ah, tá, circular de outra cor, tá. Eu vou pôr de outra cor pra ficar mais destacado, tá? Ó. Aí... Tem um monte de nada. Tem um monte de nada. É, mas depois. Vamos... Calma por partes. Outro aqui, né? Ali, ó. Ali. Um carro estava... Aí, na linha. Ó, ajuda aqui. Baixo aí. Outro... Isso. Ali embaixo, Deu um pedacinho. da sua vista. Aí, aqui. Aí a gente está aqui, né, Shayla? Isso mesmo. Ótimo. Nossa, quanto aí, Shayla? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou ler um trecho desse texto, vocês vão me dizer qual a palavra que o autor usou para dizer, para não dizer aí. Ele diz assim, ó. Então, um moço louro e belíssimo abriu a porta e olhou para ela. Então ele colocou, exatamente. Olha outra aqui, ó. Quando a filha, afinal, adormeceu de tanto chorar e soluçar. Que palavra ela usa? Não, quando a filha... Quando. O enquanto também, mas o enquanto seria numa outra situação, mas daria mesmo. Então a gente tem algumas opções. Vamos colocar aqui as opções que a gente tem. A gente tem uma opção de então. A gente tem a opção de quando. O que mais? E o Sávio falou também enquanto. Vamos ver se cabe alguma dessa aqui. Enquanto. Identificar inadequações é fundamental. Porém, oferecer referências é imprescindível, não só para a compreensão dos alunos, como também para tornar possível a correção pretendida. Olha lá, no lugar do aí, o que eu posso usar? Posso usar alguma dessas? Aí a minha amiga falou. Então, Shayla, fica bom? Então, eu vou trocar essa aqui, tem 7, é muito aí, né? Vamos trocar esse aí por então. Porque quando a gente escreve aí, a gente usa mais quando a gente está conversando em algumas situações. Para escrever, precisa ser outras palavras mesmo. Então a minha amiga falou. Ficou melhor? Ficou melhor do que o aí? Ficou. O que vocês acham a gente tirar? Shayla, me leva na sua bicicleta? Eu falei. Fica bom sem o aí? Não, quando eu falei. Deixa o quando pra gente usar no outro lugar, porque a gente vai precisar dele. Então, ó, Shayla, me leva na sua bicicleta? Eu falei, tá bom. Aí a gente estava andando muito bem. No gênero relato pessoal de experiência vivida, a revisão não acontece apenas considerando o que fica melhor, a clareza da linguagem. É preciso cuidar do que de fato ocorreu na experiência relatada, e nesse caso, somente a autora pode dizer. Em um processo de revisão, não são todos os aspectos que serão selecionados para a problematização junto aos alunos. É preciso priorizar
E quando se trata de revisão coletiva, o critério é escolher o que seja representativo das necessidades da classe. Depois do estudo das necessidades de ajuste e de anotadas as sugestões, é hora de reescrever o texto. A reflexão atenta da classe, utilizando-se as referências oferecidas, permitiu ao autor e aos demais alunos uma reorganização significativa do texto. A revisão coletiva é uma atividade fundamental para se oferecer aos alunos referências de trabalho sobre o que é preciso ajustar no texto e de que maneira é possível fazê-lo. Depois disso, é preciso possibilitar aos alunos o exercício das referências oferecidas. Cabe ao professor observar o que foi apropriado pela turma e intervir para garantir novas aprendizagens. É o momento da atividade em dupla que replicará o trabalho feito coletivamente. Então, o que nós vamos fazer hoje? A mesma coisa no texto do Emerson. Eu vou entregar um para cada dupla, vou ler e vocês vão acompanhar a minha leitura, tá? O que nós arrumamos no texto da Shayla? Modificamos o que tinha repetidos, né? Então, retiramos repetições, eu vou colocar assim. É preciso orientar os alunos sobre os aspectos que devem ser considerados na revisão do novo texto. Para tanto, é fundamental retomar os aspectos que foram trabalhados na revisão coletiva. A gente também marcou que era outubro, não marcamos isso? Que era desse ano. Então, a gente marcou quando aconteceu. Não faltava coisa? Falar do nome da amiga, tudo. Completamos informações. Quais foram? O nome da amiga, o que ela sentiu, que ela chorou, a curva do carro, curva que o carro fez, não foi isso? E escrevemos um pouco o sentimento, as sensações que elas tiveram. Não colocamos? Vou colocar, acrescentamos os sentimentos. Então, é isso que vocês vão fazer no texto do Emerson. Eu vou ler agora o texto do Emerson e a gente vai completar a informação, acrescentar um pouco informação sobre o que aconteceu aí, que eu vou explicar onde. E se tiver alguma repetição também, vai ter cuidado ao escrever, para não escrever com repetição, tá bom? Vai lendo, vai revisando e acrescentar o que ele sentiu. Só que quem vai dizer o que escrever para nós é o Emerson, porque foi ele que participou desse fato aqui. Eu vou ler todo o texto do Emerson, a gente tem que fazer perguntas para o Emerson, espera aí. Um dia eu caí de bicicleta, eu me arrebentei todo. O tombo foi feio pra caramba. E este dia foi há uns 2 anos atrás. Foi muito triste, porque eu fui descer a descida e aí que foi o tombo feio. Então, esse texto do Emerson é bem interessante, porque já no começo aparece quando foi. O começo está muito bom. O que vocês acham aí, ó? Ele já diz tudo o que aconteceu e fala quando aconteceu. Já está escrito aí, ó. Há 2 anos atrás, ele já falou, um dia eu caí de bicicleta, ele falou que é um tombo de bicicleta, que ele se arrebentou todo, que o tombo foi feio mesmo e que foi uns anos atrás. Então, essas 2 linhas estão ótimas. Vocês nem precisam mexer, tá bom? Nós vamos deixar igualzinha. Onde vocês vão mexer? Uma dúvida que eu fiquei quando eu li. Vê se dá essa dúvida para vocês também. Quando eu li aqui, Emerson, eu senti falta, assim, de você falar um pouco como foi esse tombo. Você se arrebentou todo. Fala, como foi? A bicicleta? É que a descida é muito assim, e aí eu desci correndo aí, coisou aí, fez assim. Mas como que fez assim? Explica pra nós, que eu não vou saber escrever isso no texto. A bicicleta... A bicicleta fez zigue-zague. Ah, fez zigue-zague. Agora eu entendi, a bicicleta fez o zigue-zague, então vai. E foi assim o tombo? Mas como que você caiu? Deixa mais claro, porque nós vamos melhorar o seu texto, a gente não consegue. Desci assim, aí depois eu desci correndo e vi o zigue-zague, aí depois caiu. Caiu, mas caiu como? Que ela fez um mortal, e você? Você caiu como? Caiu? Tá. Depois assim, aí foi lá, bati as costas no chão. E bateu onde? Bateu no chão mesmo, não foi em nenhum lugar, nenhuma parede? Na rua, não passa carro. Além disso, é preciso planejar o que será acrescentado ao texto e, para tanto, como já vimos, a consulta ao produtor é fundamental. A bicicleta fez um zigue-zague, é uma informação. O Emerson caiu, vocês vão explicar um pouco como, onde ele caiu e como ele se sentiu.
E deixar mais claro o que significa ser um tombo feio. O Emerson falou que foi numa descida. Então vocês vão ver. Foi uma descida e deixar mais claro isso. Uma das características do relato pessoal de experiência vivida é o registro das impressões que os fatos relatados provocaram no autor. Por isso, este também é um aspecto a ser problematizado. Agora, na segunda parte do texto, olha para mim de novo. Foi muito triste porque eu fui descer a descida e aí que ficou o tombo feio. E aí que foi o tombo feio. Foi muito triste, Emerson. Como que você se sentiu na hora? Você ficou ardido? Como você se sentiu? Você chorou? Porque a amiga da Shayla chorou. Só duas costas o arranhão aqui. Teve uns arranhões, ele se sentiu... Mas por que você fala assim, foi um tombo muito feio? Porque desceu a descida e fez assim, depois... Ah, tá. Porque foi um tombo de descida, ele ficou triste, ó. Tem duas coisas pra gente acrescentar. Ele ficou triste... Uma vez recuperados os aspectos que serão ajustados e planejadas as informações que precisam ser acrescentadas, é hora do trabalho com as duplas. Nesse momento, a orientação atenta do professor pode fazer circular informações essenciais para novas aprendizagens. Vocês vão explicar o tombo, tá bom? Depois 2 anos atrás, vocês vão explicar como foi o tombo. Deu para entender isso? O que vocês vão usar para explicar? Ó, Igor, Sávio, o que vocês acham? O que a gente vai usar para explicar o tombo? Vai falar da bicicleta, do zigue-zague, tá bom? Que era uma descida, tudo isso a gente vai explicar o tombo. Vai falar como ele caiu e onde ele caiu, que ele caiu... Caiu no mato. Direto, não foi na rua. Você caiu no meio da rua e era uma rua que era meio deserta, tinha muito mato. Não era um lugar... Só mato. Só mato. Então era uma rua, não era um asfalto, é isso que você quer dizer? No chão de terra? Não, é assim. Era asfalto mesmo. Então agora vocês vão ler o texto, eu vou marcar onde vocês vão acrescentar. A gente vai fazer um pontinho assim, ó, e uma flechinha. Ó como que está o texto no começo. Um dia eu caí de bicicleta, eu me arrebentei todo. O tombo foi feio pra caramba e esse dia foi há uns 2 anos atrás. Quem está contando isso? Quem está contando? O Emerson. Então eu vou colocar ele ou eu vou colocar eu? O que vai ficar melhor? Se é o Emerson que está falando. Eu estava andando dentro. Isso, agora sim, eu estava andando. Isso, Jana. Como chama isso, Shayla? Que ela tá fazendo com a mão? Na descida. A bicicleta fez um zigue-zague no asfalto e tentei frear, mas a bicicleta não tinha freio. Eu estava andando na descida, aí eu estava fazendo zigue-zague. Quer saber como isso aconteceu? Eu vou contar um pouco dessa história. Eu estava andando de bicicleta. A bicicleta que eu estava andando fez um zigue-zague porque eu estava descendo muito rápido. Por causa disso, eu me ralei todo, fiquei ardido. Enquanto eu circulava pelas duplas, eu observei que para falar do tombo, do zigue-zague, vocês escreveram de diferentes formas. Um teve uma ideia, outro teve outra ideia e ficou muito interessante. Então, eu vou pedir para vocês virem aqui na frente, ler para a classe inteira o que vocês acharam, como que vocês escreveram esse tombo. Quer saber um pouco da minha história? Eu fui subir a rua para descer correndo e quando eu desci a rua eu perdi o controle e levei um tombo feio. Eu fiquei muito machucado e ardido e nunca esqueci da descida.
fazer de dia. Cada um fez de um jeito, vocês perceberam? Mas ninguém mudou o fato. Todo mundo falou do tombo, de como foi o tombo, não foi? Que atividade foi essa? Esta foi uma atividade de revisão de texto, no gênero relato de experiência vivida. Como o trabalho foi desenvolvido? A aula foi planejada a partir das necessidades e aprendizagem dos alunos do terceiro PIC, na produção de um relato de um fato importante de suas vidas. Anteriormente a essa atividade, a professora pensou uma situação de produção de textos para investigar os conhecimentos dos alunos sobre relato. Definiu quem seriam os leitores, onde o texto iria circular, em que gênero deveriam escrever, com que finalidade. Individualmente, os alunos planejaram e escreveram o texto. A professora analisou os textos, levantou os aspectos a serem revisados, priorizando alguns, preparou uma intervenção coletiva e outra para o trabalho das duplas. Nesta aula de revisão, foi possível observar no momento coletivo a colaboração da turma para tornar o texto mais bem escrito. Nas duplas, os alunos utilizaram alguns dos procedimentos explicitados no coletivo e revisaram um outro texto produzido. Como os alunos foram organizados? Coletivamente, num primeiro momento e depois em duplas. A professora pensou as duplas em função de seus conhecimentos e da possibilidade de colaboração existente entre eles, considerando os procedimentos de revisão requeridos. Os textos produzidos pelos alunos mostram bem o que foi apropriado durante o desenvolvimento desse trabalho. São evidência irrefutável de que quando se investe na formação dos alunos, não os subestimando e orientando-os com clareza sobre o que precisa ser apropriado, a aprendizagem é certa. Mais do que isso, inevitável.